Felipe Silva, eu tenho 36 anos, eu sou redator publicitário já há 13 anos. Sou de Niterói, de uma comunidade chamada Morro do Santo Inácio, e estou aqui em São Paulo já há 11 anos trabalhando com publicidade. Quando eu comecei a procurar emprego, meio de redator, de estagiário, eu trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo, né? Então eu tive muito tempo para fazer estágio, porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, fazendo a faculdade paga. Ainda tem ali um jogo social muito difícil, que é uma galera que realmente tem muito dinheiro, que ganha um salário muito alto, que está sempre indo a lugares junto, as pessoas chamam de networking, eu odeio palavras em inglês, mas networking no mercado. Então você está nos lugares, é caro, é uma coisa de você gastar dinheiro. E você, como estagiário que não tem grana, já não consegue nem estar nesses lugares conhecendo essas pessoas e sabendo das vagas que tem rolando no mercado. Meu nome é Rafaela Martins, eu tenho 36 anos, eu sou publicitária e construí toda a minha carreira dentro desse meio. Eu sou filha de Leandro, que tem uma super história de superação para contar. Sou filha de Cida, que também tem uma história gigante de superação para contar, mas a história de superação deles fez com que eu não precisasse vivenciar grandes barreiras, obstáculos, e eu vivi uma história de grandes, enormes privilégios. Estar nesse ambiente corporativo, que também é um ambiente completamente não plural e completamente não condizente ao que a gente é como país, para mim, era só mais uma das experiências com as quais eu tive que lidar a vida toda. Meu nome é Samantha Almeida, eu tenho 38 anos. Eu gosto de infinitas coisas, mas eu acho que o principal é que eu sou muito inquieta. Tenho uma sensação de que tem uma obrigatoriedade de estar entendendo o que está acontecendo no mundo. Sempre fui aquela criança que quer contar história, que quer... e contar história de várias maneiras, ou contar falando, ou contar escrevendo, que eu sempre gostei muito de escrever, ou contar dançando, então eu sempre achei o corpo um lugar muito poderoso para se contar histórias. Depois, com os acessórios, a vestimenta, então eu queria contar histórias através da minha vestimenta. Eu sonhava, quando eu era criança, em ser comunicadora, mas eu não conseguia materializar isso. Muito porque eu não via outras comunicadoras como eu. Sou absolutamente apaixonada por semiótica, pelas coisas que não estão ditas, e isso sempre foi meio que a minha curiosidade, entender o que você está falando, o que você não está falando, e analisar os símbolos em torno disso. O primeiro estágio foi de estilista, eu era assistente de estilo, então começo a desenhar coisas que eu via nas ruas, que eu via nos meus amigos e não via nas marcas. Coisas que eu gostava e não tinha para comprar. Então, em cima disso, da falta, eu fui construindo essas narrativas. A norma do mercado corporativo é elitista, né? Se você viajou para fora, se você fala inglês, o que hoje já é ultra elitista, sendo que 3% da população brasileira fala inglês fluente. Então, só por exigir isso, e grandes corporações exigem isso como obrigatoriedade, você já está tomando uma decisão elitista, porque você não está tomando uma decisão do que somos como país, né? Muitas pessoas partem do princípio que não existe racismo no país e que o que a gente vive é uma questão social, uma questão econômica. Mas é muito engraçado perceber que mesmo com todos os privilégios que eu tive que, em algum momento ouvir da minha vida, que determinado cliente não queria ser atendido por mim. É muito nítido que hoje as lideranças não diversas, elas partem do princípio que existe um determinado perfil que não é capaz de entregar o mesmo número que hoje é entregue dentro das empresas. E aí, esse é um pensamento racista. A gente nasce sabendo que esse lugar não está para você e que se você tiver para chegar nele, você vai rodar 30, 50, 100 vezes mais. Essa realidade é tão pesada que ele faz com que a gente desista no meio do caminho, né? E por ser uma pessoa muito otimista,
no sentido de eu achava que ia dar certo. Eu prefiro que novas gerações não precisem ser tão otimistas, que elas possam ter referências concretas de que não vai dar certo, mas que deu certo e que tem várias pessoas que vão ajudar a dar certo também para elas. Acho que nos últimos anos o mercado deu uma melhorada, deu uma abertura, assim. Acho que muito por pressão, por uma necessidade social dos negros estarem ascendendo e estarem pressionando para entrar nesses lugares, de movimentos sociais também. E hoje em dia também muito de movimentos publicitários negros que estão se organizando para isso. Mas eu acho que deu uma melhorada, mas acho que é muito, muito insignificante ainda, né? Se a gente é mais de 50% da população, talvez a gente seja 3%, eu acho, nas agências. Como que a gente faz para essas pessoas se sentirem representadas? Eu acredito que é trazendo pessoas que fazem parte desse grupo para pensar dentro das agências. A indústria tem soluções obviamente, tenta solucionar de um jeito muito fácil, que precisamos de presença de negro, então vamos colocar uma família negra nesse comercial e tá tudo certo, a gente resolveu aqui um problema de representatividade. Só que tem toda uma indústria atrás de quem está pensando, é uma cabeça de um profissional branco, quem está dirigindo esse filme é uma cabeça de um profissional branco, quem está no marketing dessa marca é uma cabeça de um profissional branco, e isso vai. Então acho que a gente tem que envolver essas pessoas nessas cabeças que estão pensando nessa indústria. Não é um favor, não é que em algum momento a indústria da comunicação olhou e falou: olha, os negros estão fora dessa indústria, vamos ser legal, vamos convidar mais negros para dentro, vamos abrir as portas para mais profissionais negros. Não, cara. Eles estão fazendo isso porque eles sabem que isso dá dinheiro. Passei muito tempo tentando pensar como as cabeças da indústria pensavam, os profissionais brancos de classe média alta que sempre formaram nessa indústria pensavam. E foi um momento que eu comecei a falar, cara, não, eu penso de outro jeito e essa é a minha vantagem competitiva, porque eu tenho que pensar desse outro jeito. A história sobre nós não pode ser contada sem que a gente esteja lá. Não adianta a gente falar sobre questão racial se as pessoas não entendem a importância de debater a questão racial, não apenas para os negros, mas se a gente realmente quer falar sobre um novo desenho de sociedade, uma sociedade onde todo mundo se beneficie, porque você não pode tomar decisões onde a maioria não está inserida. A chegada dos jovens negros dentro do mercado publicitário é um grande projeto, um projeto de inovação, um projeto de tecnologia, um projeto de futuro. É um projeto de olhar o mundo por uma perspectiva que talvez uma grande maioria que já está lá nem saiba que exista. Então ele deve ser tratado assim como todo bom projeto, com afinco, investimento, tempo. A gente tem que ampliar as redes, vai ter que ampliar o olhar, vai ter que ir buscar coisas e habilidades de outra forma, vai ter que fazer filtros diferentes. Então, não dá para aprender tudo isso sozinho. Procure ajuda, sabe? Então, não acho que estejam preparados, mas acho que podem ficar rapidamente.